Salve, salve! Eu me chamo Gabriel, sou estudante de odontologia do segundo período na Unifacis, em Campina Grande. E hoje vou falar um pouco sobre o que é anatomia do edêntulo e algumas considerações sobre o envelhecimento facial. Então, antes de tudo, a gente deve perguntar o que é anatomia. Anatomia, ela vem do grego anatemen, que significa cortar em partes, mas a gente conhece mais como um ramo da biologia que estuda a estrutura e forma dos organismos. E o que seria uma pessoa edêntula? Uma pessoa edêntula é uma pessoa que sofre de edentulismo, que nada mais é do que a falta dos dentes. Esse edentulismo, essa pessoa edêntula, ela pode ser total, que é quando a pessoa não possui nenhum dente na sua boca, ou parcial, que é quando a pessoa não tem uma leve perda de dentes. E segundo os dados do IBGE, pelo menos 16 milhões de brasileiros são edêntulos totais e 34 milhões já perderam pelo menos 13 dentes, sendo idosos, os idosos, a maioria com 31,7% desse total. Outro ponto importante, é que a idade é um dos principais fatores, do edentulismo, e a gente precisa reforçar que a gente não vive mais como antigamente em relação à nossa pirâmide etária. Antigamente a gente tinha mais crianças e adolescentes do que adultos ou jovens, mas hoje a realidade já é outra. Hoje, nossa maioria é composta de adultos entre seus 35 a 38 anos de idade. E a realidade, no futuro, a gente viver numa sociedade em que existam mais idosos do que adultos ou jovens e crianças. Tudo isso devido, ao aumento da longevidade e uma possível redução da natalidade. Agora vamos falar, o que causa o edentulismo, que faz uma pessoa perder tantos dentes. Bem, ela é causada por diversos fatores. Entre eles, os principais são os culturais, genéticos, em alguns casos até os sociais. E anatomicamente, como é que isso ocorre? Quando a gente perde um dente natural, a nossa areazinha do dente, ela inicia um processo de reabsorção óssea. Primeiro, se forma um coágulo, o nosso alvéolo, ele é preenchido por um coágulo sanguíneo. Esse coágulo, com o passar do tempo, ele é reabsorvido e se torna e é substituído por um tecido de granulação. Logo após a maturação desse tecido, inicia-se uma formação óssea. E esse primeiro tecido neoformado é um tecido imaturo denominado osteoide, formado por fibras colágenas desorganizadas e um menor grau de mineração em comparação aos dentes que anteriormente a pessoa tinha. Só que ao mesmo tempo, que é formado um tecido ósseo, é também formado, e ocorre o processo de reabsorção óssea, justamente devido à falta, de estimulação óssea e do ligamento periodontal. Devido a tudo isso, o nosso rebordo ele pode sofrer uma certa diminuição de tamanho, de altura, que é aquela areazinha, na gengiva, que é como se fosse a base do nosso dente. E uma das formas, da gente conseguir frear um pouco essa diminuição do nosso rebordo e do nosso osso alveolar é com a utilização de enxertos que podem ser do tipo autógeno, que é onde você tira um tecido ósseo da mesma pessoa, do mesmo ser. Pode ser xenógeno, que é quando você tira de
outro ser. Perdão, halógeno é quando você tira de outro ser. Xenógeno é quando você tira de outra espécie. E tem uma forma também aloplástica, que é quando a gente utiliza material sintético. Outro dado interessante é que a mandíbula, com essa perda dos dentes, né, com esse edentulismo, ela pode vir a perder até 4 vezes mais tecido ósseo do que a maxila, que é a nossa partezinha de cima da boca. Por isso a gente reforça, né, a importância de utilizar também implantes. Porque você utilizando implantes, você meio que auxilia, né, a voltar, a ter estímulos, tanto no osso alveolar como no ligamento periodontal. Alguns estudiosos, né, como a dupla Calwood e Howell, eles desenvolveram um trabalho e em 300 crânios secos, em que eles absorveram a reabsorção alveolar dessas amostras. E com esse trabalho, eles conseguiram classificar, né, fisiopatologicamente, a perda óssea em 6 estágios. O primeiro estágio, que é a classe 1, indivíduo dentado, dentição normal. Classe 2, pós-extração imediata. Classe 3, o rebordo alveolar com largura e altura adequadas, ou seja, o rebordo continua na mesma altura. Classe 4, o rebordo alveolar já estava em forma de lâmina de faca, com a altura normal, mas a largura reduzida. A classe 5, o rebordo alveolar já estava ficando plano, com altura e largura insuficientes. E a classe 6, que o rebordo alveolar já estava com reabsorção do próprio osso basal, que é ainda mais anterior, né? Um pouco abaixo do que o osso alveolar e superior, né, na mandíbula. Já os estudiosos, né, Lecombe e Zarbi, eles classificaram os rebordos conforme a quantidade de tecido ósseo reabsorvido. E quanto maior fosse, né, o grau de reabsorção óssea, pior seria o prognóstico para a reabilitação do paciente, dificultando até mesmo a utilização de próteses e com implantes, até mesmo os osteointegráveis. Pronto, outro tema também importante é a gente reforçar, né, como é que fica o comportamento do osso alveolar quando há o edentulismo. Como o osso alveolar ele é um pouco anterior ao osso basal, a partir do momento que ocorre, né, a redução e a reabsorção do osso alveolar, juntamente com ele, aumenta e muito o risco também de recessão gengival. Então, juntamente com a gengiva, o osso alveolar do rebordo, ele acaba ficando um pouquinho mais posterior e desaparecendo com o tempo. Inicialmente, nós temos uma redução horizontal do tecido ósseo mucoso, uma redução vertical do tecido ósseo e mucoso e uma redução horizontal e vertical do tecido ósseo e mucoso. Tanto é que se você pegar um paciente que houve, né, uma extração, você vai ver que aquela área, se for entre 2 dentes, né, ela está bem mais reduzida, bem mais posterior. Outra alteração também que nós temos são as modificações da maxila. Toda a região da maxila ela acaba ficando um pouco mais posterior e reduzida. O palato, no caso o céu da boca, ele pode acabar ficando um pouco mais baixo e plano e ele deixa de ser em sua parte curvado devido à reabsorção do osso. O âmulo também, o pterygoideo, que é aquele ossinho meio que no centro da garganta, ele acaba ficando mais evidente e às vezes mais baixo que o nível do osso, onde ficavam os dentes. Também ocorre uma pneumatização no seu maxilar. O seu maxilar ele meio que cresce para baixo
porque o osso, né, que separava a boca ficou mais fino. Todas essas alterações, nessas modificações na maxila, podem dificultar, se não forem bem tratadas, a inserção de próteses. Já na mandíbula, né, a gente pode ter algumas consequências do edentulismo, onde pode ocorrer a atrofia dos processos coronoide e condilar, que são duas partes principais importantes na articulação da mandíbula. E com essa reabsorção, ela pode chegar a ficar menor, mais frágil e afetar a movimentação da mandíbula e até mesmo a estabilidade de uma prótese, caso você tenha. E o rebordo alveolar na mandíbula, ele pode também ficar mais alto na região dos incisivos, que são os nossos dentes centrais, né? Nós temos incisivos superiores e inferiores. Também entre as principais alterações, né, dos tecidos moles, causando uma alteração dos músculos da mastigação e da expressão facial. Devido a essa falta de estímulos, né, de uso de vários músculos da nossa face, nosso tecido muscular ele pode se tornar mais flácido, perder em boa parte seu tônus e trazer algumas mudanças bem desagradáveis para o paciente, tanto na funcionalidade desses tecidos musculares, como também no ponto de vista estético. Essas são as alterações musculares que nós temos nos tecidos moles. A gente também tem algumas alterações na mucosa oral. Na mucosa oral, a gente pode ter algumas modificações e a mucosa oral pode se tornar mais delgada, às vezes mais tensa, e tem uma cicatrização bem mais difícil em caso de traumas, cortes e tudo mais. Agora vamos falar sobre o envelhecimento, né? A relação do edentulismo com o envelhecimento. Bem, como a gente sabe, né, a forma mais fácil, mais rápida, né, da gente perceber que uma pessoa já tem uma certa idade é justamente como está através da face. Se tem rugas, se apresenta uma leve queda nas bochechas. Lembrando também que em todo caso de envelhecimento e perda óssea, cada pessoa, cada indivíduo, ela tem a sua singularidade. Alguns podem sofrer mais, ter uma reabsorção óssea maior, ter um envelhecimento mais rápido. Algumas nem tanto, outras nem tanto. Uma das principais alterações, né, estéticas e até mesmo de mobilidade com uma pessoa edêntula é quando ela possui uma perda dos dentes anteriores. Ela acaba tendo um colapso de toda a musculatura perioral e acaba causando uma alteração no contorno facial. Toda a face ela muda de uma certa forma na região dos dentes de ângulo. O ângulo fica um pouquinho mais agudo na mandíbula. Outra alteração que também mostra bastante envelhecimento é quando a pessoa chega a ter até uma autorrotação da mandíbula. São aquelas pessoas, inclusive alguns humoristas, né? Quando eles fecham a boca, eles acabam autorrotando a mandíbula em direção à maxila. E dá aquela expressãozinha de quem está fechando muito a boca, como se estivesse chupando um limão. E como se criasse uma bochecha, né, entre os próprios lábios. Acredito que quem tiver mais uma certa idade, né, e tiver assistido um pouco de Ratinho, né, vai lembrar do humorista Marquito. Quando ele fecha a boca, né, fica com aquela expressão de autorrotação. E outra alteração que a gente consegue perceber bastante é na região da comissura bucal, que é aquela partezinha nos lábios
nas extremidades da esquerda e da direita. Elas meio que formam umas dobrinhas e fica com aquelas dobrinhas que geralmente assim alguns artistas de desenho eles fazem, eles deixam as senhorinhas, né, as pessoas idosas com essa região da comissura bucal destacada. Bem, gente, então, resumindo, né? O paciente edêntulo, a pessoa desdentada, ela pode acabar tendo alterações de mobilidade, estética e, de certa forma, isso pode afetar seu dia a dia, a sua mastigação, até mesmo a sua autoestima. E vale ressaltar a importância de se utilizar, né, enxertos e fazer implantes, sem esquecer de sempre manter a saúde bucal para que não haja extrações, né, desnecessárias, por descuido mesmo, por falta de cuidados. E jamais esquecer de buscar um dentista, até porque cada caso é um caso, cada pessoa tem sua singularidade, independente da cultura e tudo mais. E é isso, gente. Esse foi um pequeno vislumbre sobre o edentulismo, pessoa edêntula, anatomia do edêntulo e um pouco sobre envelhecimento facial e a relação entre esses dois. E se cuidem!